apareceu aí nas imagens, gente, com aquele uniforme laranja, o uniforme dos petroleiros. E nesse evento, ele voltou a criticar o presidente do Banco Central por relacionar efeitos de reajustes do salário mínimo com a inflação. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Lula. Não tem nenhum empresário rico, porque ele se fez rico. Quem fez rico foi aqueles que sujaram a mão na graxa, aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram o trabalho, aqueles que pegaram na colher de pedreiro, aqueles que fizeram massa. O que nós queremos é apenas repartir um pouco daquilo que nós produzimos. Quando alguém reclama, mas Lula não pode aumentar o salário mínimo porque é inflacionário. Que desgraça que aumentar o mínimo é inflacionário. Um cara pode ganhar 360 mil reais por mês, não é inflacionário. Agora vem o cara do Banco Central e fala, não pode aumentar o salário mínimo. E esse negócio de pleno emprego pode causar inflação. Eu fico pensando, aonde é que essas pessoas estudaram? Qual foi a formação que essas pessoas tiveram? Em que Deus essas pessoas acreditam? Será que é verdade que eles acreditam em Deus? Porque não é possível que alguém que seja cristão seja tão insensato. Ju Rosa com a palavra, vestido de petroleiro, falando para petroleiros, num discurso, obviamente, jogando para a plateia, mas batendo mais uma vez em Campos Neto. O presidente Lula está no papel dele político, é importante, ele fala para uma plateia que espera que ele defenda os mais pobres, que faça a questão da inclusão, isso tudo é muito importante, né? A questão que tem se colocado muito na economia, não só ali que ele fala do Banco Central, né? Não perder a oportunidade de dar uma cutucada ali no Campos Neto novamente, é porque a política de reajuste do salário mínimo, na prática, ela tem pouco efeito nos funcionários ativos, que as pessoas estão trabalhando mesmo, ela está tendo mais efeito nos inativos, nas aposentadorias. Por quê? Porque normalmente, na média, os salários eles são bem acima hoje, a média, do salário mínimo. E as empresas, as grandes empresas todas, né, o salário está acima do salário mínimo, de hoje R$ 1.400. E as empresas pequenas, enfim, que não têm condição de pagar, elas simplesmente não pagam, não contratam, a pessoa fica na informalidade, né? Não é uma referência no sentido de balizar valores hoje de trabalho. Só que acontece que o salário mínimo, o governo Lula, ele instituiu que a Previdência e os benefícios previdenciários, como o BPC, por exemplo, eles são reajustados não só pela inflação, mas também pelo salário mínimo. E aí o que aconteceu foi uma explosão de aumento de gastos com benefícios previdenciários. Então, o que está acontecendo hoje? O orçamento ele está ficando, por conta da Previdência, com um volume muito grande de gasto, o governo está tendo que cortar em outras áreas. Porque como ele tem um limite de gasto, ele tem que cortar na cultura, ele tem que cortar em obras, ele tem que cortar em outras áreas que são importantes também. Então, a discussão é que, no fundo, essa política do salário mínimo ela está levando a um estrangulamento de outros gastos do governo. Então, o que a equipe do planejamento vem defendendo, a Adriana Frumento e quem acompanha a gente, é que os benefícios previdenciários eles sejam reajustados apenas pela inflação, para poder garantir o poder de compra, e o salário mínimo ele seja usado para quem trabalha, para continuar sendo um balizador, uma espécie de segurança, né, para garantir esse mínimo realmente. Então, isso seria suficiente, segundo os técnicos do Ministério do Planejamento, para poder frear a explosão de gasto com previdência. Então, tem uma discussão ali acontecendo, a gente não sabe se o presidente Lula vai apoiar essa mudança do salário mínimo ligado à Previdência. Mas faria um grande efeito, viu, nessa discussão aí de equilíbrio fiscal. E isso tudo ajuda o pobre, né, gente? Porque a inflação mais baixa. Enfim, não adianta achar que também vai continuar crescendo com inflação explodindo, né, com desequilíbrio fiscal.
Então fica muito no discurso, que o que o pobre precisa, principalmente, é ser poupado de uma inflação alta, e se a gente continuar sustentando um crescimento na casa dos 3%, a desigualdade vai diminuindo, isso vai gerando oportunidades. Então, um crescimento equilibrado, ele beneficia principalmente o mais pobre, porque o rico, eu sempre brinco, o rico está cada vez mais rico, está sempre rico. Ou ele está menos rico, ou ele está mais rico, né? Então, a questão da estabilidade é pensar no pobre. E também se você defende um aumento de salário mínimo, mas por outro lado perde o controle da inflação, ainda que o salário mínimo possa estar um pouco protegido com reajustes, a inflação corrói justamente a renda de quem gasta boa parte do que ganha com comida e com compras mais básicas, com gastos mais básicos. Então a inflação atinge o bolso de quem tem menos. Então não adianta falar só em aumentar o mínimo sem pensar em tudo isso que a Ju tem trazido todos os dias aqui pra gente. Vamos seguir para o esporte para fechar